Começou mais um Chá das Quatro, o programa da mulher cristã brasileira. E hoje nós vamos falar sobre discipulado e a importante tarefa de acompanhar mulheres em suas jornadas de fé. Então fique ligadinha que Chá das Quatro já está no ar. Hoje com a Isa Coimbra e Simone Lacerda no estúdio. Obrigada, meninas. Mais uma vez estamos juntas aí, né? Prazer nosso, né, Simone? Eu que agradeço estar com vocês. Vamos falar de discipulado, sobre discipulado. Vocês que sabem muito bem o que é isso, lidam com mulheres. A Isa agora tem um rebanho tão pequeno, né, Isa? É muita mulher para cuidar. E a gente vai conhecer a nossa quarta integrante de hoje. Vamos lá? Lívia Daniele é pastora na Igreja Batista da Lagoinha há 6 anos, atuando hoje no Legacy, no pastoreio e discipulado de moças. Formou em Teologia e Pedagogia e é pós-graduada em Psicopedagogia. Hoje, Lívia é uma das apresentadoras do programa GC Online aqui na Rede Super. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, gente. Muito feliz por estar aqui e poder falar desse assunto que eu amo tanto. Sim, discipulado. Gente, foi a ordem que Jesus deixou para a gente, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente sabe que fazer discípulo não é entregar um folheto evangelístico, né? Não é uma coisa assim, eu vou lá, bato meu ponto, meu cartão, faço o que eu tenho que fazer e pronto, vou viver minha vida. Não, o discipulado fala de caminhar junto, de compartilhar a vida, de compartilhar períodos, ensinamentos. É uma troca também, porque à medida que você está caminhando com alguém, sempre o seu aluno, né, o discípulo é o aluno. E o aluno tem sempre algo para nos acrescentar e nos ensinar também. E eu sei que, bom, nós temos 4 pastoras aqui no estúdio, né? A Simone é pastora, a Isa é pastora, a Lívia é pastora. E como é que fica essa história de acompanhar mulheres especificamente, né? Porque eu acho que todas nós aqui estamos ligadas ao pastoreio de mulheres, né? Como é que isso se dá na vida prática? Acompanhar uma mulher, ser ajudadora de uma mulher, ser professora de uma mulher, ser exemplo para uma mulher que tem um potencial incrível, mas muitas ainda não descobriram. Muitas estão no início da sua caminhada de fé. Qual a importância disso, gente? Primeiro de tudo, nós precisamos ser discípulos de Jesus, né? Então, porque não tem como você discipular se você também não recebe isso de Cristo e também de uma irmã madura na fé. Exato. Que te ajuda, que te acompanha, que te ajuda mesmo a seguir, né, essa caminhada. Eu lembro que quando eu vim para Lagoinha, foi quando eu comecei a ser discipulada. Gente, a minha vida mudou. E eu sirvo na igreja desde 11 anos de idade. Eu era uma criança cuidando de outras crianças. Mas foi, assim, exponencial a forma que Deus trabalhou no meu caráter, no meu crescimento espiritual, quando alguém começou a caminhar comigo. Então, isso é muito importante, porque quando a gente ali aprende de uma irmã madura na fé, né? Porque aqui a gente está falando de discipulado de mulheres, que mulher acompanha mulher, né? Isso é o sensato a ser feito. Então, a gente ali, nesse momento da gente estar amadurecendo e crescendo, a gente também precisa dessa responsabilidade. Bom, eu ainda não estou, né, plena, porque ninguém é obra pronta, né? Mas Cristo está trabalhando em nós. E enquanto o Senhor está trabalhando em mim, tem uma irmã na fé me ajudando também, uma pastora, uma líder, né, madura também. Eu também tenho essa responsabilidade de acompanhar outra moça, né? Outra mulher que também precisa andar nesse lugar de discipulado, porque discipulado é isso, levar a pessoa à fonte que é Jesus, né? E precisamos sim de ter essa conduta, de ter esse comportamento, esse caráter sendo ali cada dia mais, né, a imagem de Cristo, porque eu não quero produzir alguém baseado em mim mesmo. Sim. Eu preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, é levar a pessoa, aquela mulher, à fonte que é Jesus, e ela ser cada vez mais parecida com Cristo, assim como eu também estou buscando isso. Essa fala da Lívia, eu acho que é fundamental para a gente conversar sobre isso, porque a gente vê hoje muitas pessoas
que exercem uma liderança, às vezes, manipuladora. Sim. E, às vezes, as ovelhas não conseguem nem perceber isso. Uma forma boa de você perceber é isso. Você está mais parecido com Jesus ou você está mais parecido com a sua discipuladora? Muito né? bom. Porque eu não tenho que fazer pessoas parecidas comigo. Eu posso discipular, mas o discipular é eu fazer pessoas parecidas, contribuir, né? Que eu não vou fazer, não sou eu. Eu contribuir na formação, na caminhada daquela pessoa para ela ser aquilo que Deus quer que ela seja e ela mais parecida com Jesus. Então, tem alguns movimentos que a gente percebe, né? Onde a pessoa decide com quem ela vai namorar, com quem que ela vai casar, o que ela vai exercer na igreja. E aí eu realmente não acredito nesse tipo de discipulado. Isso, na verdade, isso não é um discipulado. Isso é uma manipulação. Né? Isso é uma manipulação. Né? Mas que às vezes a gente vê esse tipo de nome, né? Como de discipulado. Então, acho que já é importante a gente até cruzar essa linha para já definir isso aqui, né? E nossos primeiros discípulos são nossos filhos, né? E eu falo que com eles a gente aprende muito. Por quê? Porque eu vejo na minha casa com meus filhos, eu tenho uma de 12 e um de 10, como que eu consigo enxergar o dom de cada um. Como eles são diferentes, eu consigo ver o que cada um tem para oferecer, né? A Esther, minha filha, ela gosta muito de presentear, ela gosta muito de cuidar. O Estevão já tem um outro tipo de dom. Então, isso já é uma prática, a gente praticar o discipulado para você entender. Quando você for discipular mulheres, você precisa entender também qual que é o dom de cada uma. E ajudar a pessoa naquele dom, naquilo que ela tem para oferecer. Não essa questão de impor, né? Outra coisa. Ou tomar decisões pela pessoa, isso, né? Tomar decisões pela pessoa. E em casa é um lugar muito bom para a gente poder praticar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É porque tem aquela questão da prestação de contas, né? Só que essa prestação de contas tem que tomar um cuidado porque ela é a respeito da palavra, né? De você viver uma vida na palavra. Então, esse prestar conta não é o que eu vou comer, o que eu vou fazer, com quem que eu vou casar se eu vou comprar a casa ou não vou comprar a casa, se eu vou... porque tem gente que usa discipulado, inclusive, para isso. E aí tem mulheres que falam assim, não, mas eu não sou discipulado. Eu falo, querida, o que é discipulado para você, né? É eu realmente ser um guru, porque tem gente que quer que você faça isso, dá né? todas as respostas. Todas as respostas, tome as decisões e aí tá bem distante disso. E para no final das contas ter alguém para culpar, Exatamente. Né? Você tira a autorresponsabilidade de jogo para julgar. O que você, como meia discipuladora, você acha que eu devo namorar fulano? Você acha que eu devo comprar fechar aquele negócio? Você acha que eu devo estudar tal coisa? Né? Essas perguntas são muito frequentes. Aí deu errado, a culpa é sua. Deu errado, a culpa é sua, exatamente. A gente diz que não é discipulado. Eu acho que isso fica bem traçado aqui, né? Quando a gente está discipulando uma pessoa, a gente está apresentando Jesus a ela, né? E a gente está fazendo dele o principal modelo. Mas para a gente deixar essa conversa ainda mais consistente, nós vamos chamar uma mulher para essa conversa, né? Hoje nós temos a querida teóloga Carol Basso. Ei, Carol! E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, minha querida. E você? Tudo jóia. Prazer estar com vocês, viu? Já tô amando a conversa aqui. Ai, que bom. Carol, a gente sabe... Carol voltou. Caiu a sua imagem, mas você voltou, graças a Deus. Carol, você que lida com discipulado também, com ensino, né? É a sua área. Você também conhece pessoas de denominações muito diferentes, pessoas desse corpo de Cristo tão diverso, né? Alguns adoentamentos também, você tem ciência deles, né, e tal. Qual que é o maior desafio para um discipulado consistente e frutífero? Olha, eu acho que vocês já tocaram em assuntos, assim, em poucos minutos, em assuntos importantíssimos. Essa questão do cuidado com a manipulação, o discipulado na palavra. Eu estava lembrando de Mateus, né, o livro de Mateus, onde fala sobre discipular, né, discipulando as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus tem um termo chamado ensinando a obedecer, né? Eu gosto muito de definir discipulado dessa forma, ensinando a obedecer. E a obedecer o quê? A palavra de Deus. Então, hoje, Helena, eu enxergo o discipulado muito assim, como um processo que a gente envolve palavra, espírito e comunhão, né? A gente está, como a Lívia falou, a Yara falou, a gente está discipulando a pessoa não para nós, não para ser parecido com a gente, mas é ser parecido com Jesus. E onde que a gente vê Jesus ou a vontade de Deus revelada? É na Bíblia.
E não é a gente que produz isso, é o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo acontece com a gente, né? Sim. Porque é ser humano, é olho no olho. A gente não está falando de pregação no púlpito, a gente está falando de um discipulado tete a tete, né? Olho no olho, conversa. Isso implica comunhão, compartilhar de vida. Então, eu acho que hoje, em termos do Brasil e do mundo, enquanto vocês falavam até de manipulação, eu lembrei, eu sou professora de História da Igreja, né? Então eu acabo lembrando de eventos do passado. No século XX, teve um movimento de discipulado que iniciou na Argentina e Estados Unidos, e eles tinham a história linda, assim, sabe? Era um aspecto da igreja que não estava sendo muito desenvolvido. Às vezes a gente é muito da pregação, mas não é muito do discipulado. E eles desenvolveram isso e foi super legal, só que acabou chegando num extremo de manipulação, de questões até psicológicas. Muitas pessoas que passaram por esse movimento, nos Estados Unidos especificamente, tiveram que ir para psicólogo. Então a gente vê aí esse desafio, né? Sim. Então, colocando esses 3 pontos, eu acho que a gente tem desafios nesses 3 pontos. Na questão da palavra, de estar sentado na palavra, na vontade de Deus revelada, crendo na obra do Espírito Santo, porque não dá para discipular bode, né? A gente discipulou ovelha. Sim. Se a pessoa não for convertida, não dá, né? E a questão da comunhão, né? Do nosso doar de vida. A gente que é líder, a gente gasta um tempo. Discipulado gasta, né? A Lívia trouxe um ponto bacana para a gente logo que a gente começou a conversa, porque ela falou assim, bom, para eu discipular alguém, eu também preciso ser discipulada, né? E é claro que a gente coloca sempre no mais alto cargo disso tudo, o Cristo. Jesus é o nosso mestre, né? Primeiro. Mas é tão importante a gente ter esse tete a tete, nós que somos mulheres, né? Mulheres aconselhando mulheres, porque a gente conhece esse universo, a cabeça, o jeito que a gente funciona, os desafios de sermos filhas, de sermos profissionais, de irmãs, para as casadas, de serem casadas, terem um marido, terem filhos, né, e tal. E a Lívia falou sobre isso, sobre essa importância de prestar contas, né? E de ter alguém a quem você rasgar. Quando eu vejo falar de prestar contas, eu falo rasgar o coração. Né? Uma mulher mais velha do que eu, onde eu possa confessar minhas vulnerabilidades, onde ela pode orar comigo, ela pode me aconselhar, às vezes, em situações que ela já venceu e tal. E às vezes, nas nossas igrejas, muitas delas hoje muito grandes, né? As pessoas, às vezes, ou outras pessoas fragilizadas por ter tido seu pecado exposto. A gente também sabe dessas inconveniências que já aconteceram, né? Dessas tragédias que já aconteceram. Como que a gente pode identificar, Carol, uma pessoa que tem um potencial de ser essa pessoa que nos escuta, a quem a gente pode abrir o coração, uma pessoa que pode orar com a gente? Porque, às vezes, as pessoas me procuram, sabe, Carol? Por mensagem, por direct, pessoas com as quais eu não convivo de perto. E elas querem que eu seja a discipuladora delas. Né? Eu não acho adequado isso. Por quê? Porque eu não sei a realidade que ela está inserida, eu não sei como é que é o tipo de pastoreio que ela recebe do pastor da igreja dela. Eu não posso me levantar para, de repente, levantar um motim, entendeu? Não, a Helena Tanuri me disse para fazer isso, sabe como? Então, assim, eu falo, não, minha irmã, você tem que procurar uma mulher madura na fé, que você já contemplou os frutos da vida dela, que está na sua comunidade de fé, para que você, né, esteja com ela. Esse é o caminho, ou você tem alguma dica a mais para dar para a gente, Carol? Eu creio que esse é o caminho mesmo. É uma pessoa mais madura na fé, né? E que esteja próximo de você. Essa questão da proximidade, o evangelho, para mim, Helena, eu sei que o mundo online está bombando, né? Eu vendo curso na internet, eu estou na internet, muita gente também me procura lá no Instagram e tal. Mas a gente tem que entender que o evangelho, ele é encarnado, né? Jesus encarnou, Jesus pessoa, né? Carne e osso. E a gente precisa desse aspecto da troca. Eu nunca esqueci um amigo meu uma vez, o Guilherme de Carvalho, falou assim, Deus nunca vai... tem coisas que Deus nunca vai te dar sozinho no seu quarto, que Ele deu para outro irmão e você vai ter que ir buscar nele. Né? Isso é que é ser igreja. Então, para mim, discipulado é parte do que é ser igreja. Então, envolve, sim, igreja local. Eu não creio em um discipulado online, assim, sabe, à distância. Eu creio, talvez, numa mentoria, que seria em coisas mais do ministério, sabe, de trabalho, vamos dizer assim. Mas a questão do discipulado, que envolve nossa vida, nosso dia a dia, como que a gente está vivendo o evangelho na prática, precisa de uma proximidade maior. Então, assim, num mundo ideal, numa igreja ideal, seria uma mulher procurar uma mulher mais madura que ela na fé. Aí eu tenho um alerta também, que acho que foi um pouquinho do que a Lívia falou. A gente também não é perfeita.
Sim. Né? A gente tem falhas, tem áreas da nossa vida que Deus está trabalhando ainda. Então, não é que eu vou procurar uma mulher perfeita. Ela é que eu não vou vai encontrar, né? Não vai. Vai ser ilusão. Você não conhecer essa mulher direito, né? Sim. Eu falo isso, Helena, só um testemunho rápido. Porque eu tenho uma certa visibilidade na internet, então é comum pessoas virem congregar aqui, e como eu tenho uma posição de líder, as pessoas quererem ser discipuladas por mim. Sim. Né? Porque acaba que eu acabo sendo mais visível. Mas na igreja local tem tesouros escondidos. Eu falo isso sempre. Tem mulheres na minha igreja que são mais maduras do que eu em outras áreas. Sim. Né? Então, às vezes, vem irmã que tem filho adolescente. Eu não tenho filho adolescente. Mas tem irmã que não aparece no Instagram. Tem irmã que não vende curso, que não é teóloga, mas é uma mulher de Deus. Exatamente. Sensacional. Então, a gente tem que estar alerta a isso. Isso mesmo. O fruto que a gente vê na vida das pessoas comuns, né? E isso é tão maravilhoso eu acho que é a maior riqueza da igreja, né? Porque essas pessoas estão aí, elas não estão em evidência, vamos dizer assim, e são verdadeiros tesouros escondidos. A gente tem que ter o bom olho para descobrir um diamante que você pensa que é um carvão, mas é uma pedra preciosíssima, né? E eu diria até assim, Helena, tem que ter fé no processo, sabe? Sim. Ter fé que Deus usa vasos de barro. Exatamente, né? É desse jeito. Eu creio que a discipuladora precisa ser convertida, precisa ser uma mulher de Deus de verdade e ter um nível de maturidade acima do seu. Né? Exato. Aqui na nossa congregação a gente fala que quando a pessoa tem um nível de maturidade igual ao seu, a gente chama de amizades espirituais, né? Vai ser seu companheiro de jornada. A discípula está um pouco mais acima, não precisa ser muitão, mas precisa estar um pouco mais acima, né? E ter fé no processo, porque às vezes o que eu vejo hoje, Helena, tá? O que me aparece aqui, é muita gente procurando gente perfeita. Isso não existe. Tem que ser uma super teóloga. Sim. Não, às vezes não precisa. Sensacional. Foi ótimo tudo que você colocou, Carol. Obrigado pela sua participação, lindona. Que Deus abençoe muito você. E logo, logo você é sua aluna, tá bom? Um beijo pra você. Beijo, tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Gente, para você que está assistindo a Carol e você não conhecia a Carol Basso, ela é uma teóloga e ela tem cursos muito ricos na internet. É por isso que eu falei que eu estou doida para me tornar aluna dela. Ela fala sobre a história da igreja, muito interessante o curso, e também como vencer a procrastinação. Então, procura a Carol nas redes sociais e, quem sabe, ela vai levar respostas aí para a sua vida. Mas, gente, isso que a Carol falou foi sensacional. Mas a gente vai comentar isso que ela falou depois do intervalo. Então, não sai daí, é o tempo de um chazinho e daqui a pouco a gente continua comentando o que a Carol trouxe para a gente. Estamos de volta no Chá das Quatro falando sobre o discipulado, né, de mulheres. Bom, no último bloco, a gente acabou com a Carol Basso levantando para a gente e eu perguntei para ela que pessoa que tem o potencial para ser uma discipuladora, né? E ela colocou com mestria aí a gente buscar pessoas que sejam mais velhas, mais maduras na fé, né? E que já tem uma vivência a mais do que a gente, que essa pessoa tem alguma coisa para nos acrescentar, né? Para nos exortar. Ela falou uma coisa legal lá na comunidade deles. Quem está mais ou menos no mesmo nível de você de maturidade é um amigo espiritual, vamos dizer, uma pessoa com a qual também você pode abrir o coração, mas sabendo que você está com uma pessoa ombrando com ela, né? E uma outra pessoa mais velha é uma conselheira mesmo, uma pessoa que você pode prestar contas, que você vai saber que aquela pessoa não vai expor a sua nudez, não vai sair fofocando com as pessoas sobre a sua vida, não vai abrir para pessoas coisas que você confidencia a ela, né? Isso são características fundamentais e principalmente, a característica principalmente, que ame ao Senhor e obedeça ao Senhor. Porque ela também colocou outra coisa, né? O significado de ensinar a obedecer, né? Obedecer a quem? Ao Senhor, né? Então, para você ensinar a obedecer ao Senhor, você também tem que obedecer ao Senhor, né? E aí, nos bastidores aqui, a Simone falou assim, Helena, nada que é dito no bastidor ficará impune. Não, aqui a gente fala tudo. Fala tudo. Nada oculto que não venha ser revelado. Muito bom. Mas é porque ela falou assim, Helena, mas não está tão fácil de achar essas pessoas na igreja, não. E eu falei assim, será, Simone, ou será que a gente não tem observação ou não dá chance para uma pessoa? Porque o que acontece de uma maneira muito comum? Vou tomar como meu exemplo, tá bom? Eu tenho 55 anos e eu também busco
uma discipuladora. Eu também busco uma mulher mais velha do que eu, com mais vivência em Deus do que eu, para eu também prestar contas, para eu compartilhar minhas angústias, para eu dividir minhas dúvidas, né? Ou simplesmente para falar, eu já sei a resposta disso, mas eu preciso de alguém para orar comigo. Eu preciso de ser ajudado em oração. Você ora comigo? Eu posso me encontrar com você uma vez por semana, ou tomar um café, ou se, né, você liga, eu posso te ligar para a gente orar juntos, enfim, né, ter essa pessoa. Eu busco essa pessoa. Então, eu vou buscar essa pessoa dentro da minha faixa, acima da minha faixa etária, entendeu? Então, eu vou buscar acima da minha faixa etária. Tá, isso é um critério. Outro critério, uma mulher que seja temente ao Senhor. A mulher temente ao Senhor não sai fofocando. Se ela fofoca sobre outra pessoa com você, ela vai fofocar de você com outra pessoa. Então, se você observa um pouco a vida da pessoa, você vai vendo se ela já venceu naquilo, ela é capaz de guardar segredos, né? O comentário que ela faz sobre a vida de alguém. Porque a gente faz comentários sobre a vida de alguém, mas esse comentário é depreciativo, é calunioso, expõe uma nudez. Porque eu posso, por exemplo, falar sobre a Isa. Eu estava com a Isa e tal. A Isa trouxe essa dúvida para mim, assim. Eu não estou falando mal dela. Eu estou comentando alguma coisa que nós vivemos juntas. Alguma coisa que nós observamos juntas. Agora, quando fala assim, você sabia o que aconteceu com fulano? Você sabia que ela fez isso, isso e isso? Não sabia, não? Ah, é porque ninguém sabe. Mas eu vou contar para você orar. Gente, cuidado com esse tipo de comentário. Entendeu? Vai contar para orar nada, tá querendo espiritualizar a fofoca, né? Então, esse tipo de coisa vai emitindo para a gente uma mensagem de que aquela pessoa não sabe guardar um segredo. Porque se ela está revelando um segredo de outra pessoa para mim, ela não é apta para guardar segredo. Se ela está compartilhando um rasgar do coração, uma confissão de pecado, para mim, ela não é apta para ouvir confissão de pecados, né? Enfim, isso já reduz um pouco mais o grupo, né? A outra coisa que a gente falou, não tem que ser uma pessoa famosa, não tem que ser uma pessoa em evidência e não tem que ser uma pessoa perfeita. Entendeu? Que foi o que a Carol também trouxe pra gente. Às vezes as pessoas idealizam. Fulana já sai da cama orando em línguas, ao meio-dia ela profetiza. Gente, cai na real. O perfeito é o mestre de todos nós, Jesus. Ele é perfeito, ele é o alvo, é a ele que nós estamos perseguindo. Ele é realmente incomparável. Mas seres humanos, cada um está lidando com a sua realidade. Sim. E é importante analisar, assim, porque a maturidade na fé, às vezes, não é porque a pessoa é mais de idade que ela é madura na fé. Verdade, tem isso também. Então, eu acho que a maturidade da fé a gente tem que avaliar pela palavra mesmo, sim, né? Uhum. Quais que são os frutos que essa pessoa vive? Ela vive o fruto do Espírito? Uhum. Porque resultado de dom, Jesus falou, né? No final, muitos vão expulsar demônio, vão curar enfermos. Jesus falou, nem te conheço. Exatamente. Então, assim, maturidade na fé tem a ver com a vida no Espírito, onde produz o fruto do Espírito. Uhum. Então, o Espírito Santo em nós, né? Cristo em nós produz esse fruto. Então, se a pessoa tem um fruto do Espírito, ela é amável, ela é fiel, ela é paciente, né? Então, isso é, sim, uma pessoa que eu posso dizer, poxa, é uma pessoa que caminha no fruto. Sim. Não é perfeita, porque eu também não sou, ninguém é, só Jesus, né? E se a gente tivesse pleno, né, perfeito, Jesus já tinha levado a gente, é verdade, glorificado, mas não. Então, isso é uma das coisas muito importantes da gente observar, porque eu já fui algumas vezes decepcionada por uma pessoa que eu achei que era madura na fé e não era, entendeu? Às vezes tinha idade, mas não tinha maturidade. Às vezes tinha, sim, uma experiência de vida, mas a experiência de vida não transforma a nossa vida. É verdade. Quem transforma é a palavra. Então, assim, por mais que a experiência que cada um de nós temos, e isso é uma coisa pra gente conversar, porque às vezes no discipulado, o que a gente faz? A gente conta a nossa vida muitas vezes. E tudo bem, se é uma vida que é um testemunho em Cristo, tá tudo certo. Só que a gente tem que tomar cuidado para não fazer da nossa vida um padrão pro outro, né? Olha, se faz isso porque deu certo pra mim. Olha, namora com esse tipo de gente, que esse tipo de gente funciona. Compra esse tipo de coisa, porque isso vai ser bom para você. Então, aí, assim, nesse caso, se enquadra o que você disse no princípio. Eu tô querendo fazer discípulos para mim. Né? Pra mim. Eu estou me fazendo o maior modelo. Porque isso não é eu adequado. me acho mais ou menos, então vou criar gente igual a mim para ficar mais fácil. Sim. Não é. Não é. Então, Tem acho que frase. o fruto do Espírito é uma coisa muito importante para a gente verificar na vida da nossa futura possível discipuladora, Sim, sabe? sim. Mas também a maturidade, até a experiência porque é importante, mas ela não
faz o evangelho na nossa vida acontecer. Né? Sim. Essa fala da Lívia é interessante, porque assim, eu tenho certeza, por exemplo, Lívia não é uma mulher casada, mas eu tenho certeza que a Lívia tem condição de aconselhar Uma mulher casada. uma mulher casada, porque ela vai orientar de acordo com a palavra de Deus, ela não vai, talvez, orientar de acordo com a experiência, porque isso ela não tem, mas ela tem a palavra de Deus, né? E é uma mulher que eu sei que quando casar vai ter os seus desafios e as suas experiências para compartilhar, mas eu sei que o Senhor já tem te dado sabedoria para lidar com esses assuntos. Então, a gente não pode basear também só na experiência e na idade, né? Porque eu acho que isso é importante. Tem situações específicas que talvez, se alguém for perguntar para ela de casamento, ela vai falar, olha, sobre isso eu não posso te falar, mas eu posso te falar sobre isso, isso e aquilo. O que a palavra diz sobre isso? Eu tive uma experiência dessa. Por exemplo, uma pessoa mais velha que me procura, acontece. Sim. Aí eu posso falar, olha, sobre isso que você está falando, eu ainda não passei, mas biblicamente eu posso te orientar nisso, nisso e nisso, né? E aí nisso a gente também vai perceber na maturidade espiritual da pessoa. Exatamente. A busca do conhecimento, que eu acho que também muitas pessoas, por buscar o conhecimento, elas aprendem. Sim. E outras pessoas, às vezes, têm uma idade maior, mais avançada, mas não buscam o conhecimento, elas não renovam a mente, que é o que a Bíblia fala. Você transformar pela renovação da sua mente, que vem através da palavra. Agora, por exemplo, eu estou vivendo... Às vezes, tem um discipulador que ele é um referencial para você, você presta conta para ele, né, e tal. Agora, também acontecem os episódios de discipulado. O que eu penso sobre isso? Eu estou passando por uma luta, por uma adversidade, que eu já, na minha comunidade de fé, eu acompanhei uma irmã que viveu exatamente a mesma coisa e ela venceu, né? Ela passou por aquilo com graça, com sabedoria. Eu vi os frutos do Espírito na vida dela, na maneira que ela vivenciou e atravessou aquele problema. Então, eu vou querer ouvi-la, né? Então, isso também pode acontecer, gente, também. Né? É legítimo também. Então, às vezes, numa coisa específica, né? Você pode... E o negócio também, gente, é a gente ter esse olhar. Porque a gente leva uma vida tão corrida, tão cheia de urgências, que a gente não percebe os tesouros que estão muito próximos da gente. Pessoas capazes, pessoas cheias de amor e temor ao Senhor, pessoas que têm uma vida frutífera, né? É aquela pessoa que o fruto do Espírito pode ser degustado através da vida dela, né? Você prova da paciência na vida dela, você prova da alegria a despeito das circunstâncias que ela tem vivido. Helena, e sabe outra coisa que eu quero acrescentar aqui? A gente entender as estações da vida da gente. Porque pode ser que em um determinado momento, a fulana de tal é a pessoa que vai estar mais próximo de mim naquele momento. Mas não significa que o resto da minha vida vai ser a fulana de tal. Exatamente. Então, em outro momento, Deus talvez vai usar uma outra pessoa. E esse discipulado, às vezes, também... Algumas pessoas acham assim, a vida inteira eu vou ter que ter alguém para ter que prestar uma conta. Eu entendo assim, que a gente também vai vivendo uma maturidade espiritual, que esse distanciamento, às vezes, do tempo, ele vai acontecendo. Sim. Eu acredito assim, sempre eu vou precisar de alguém, porque a gente sempre precisa de pessoas, mas não na mesma frequência de quando você aceitou Jesus. E tem gente, às vezes, que tem dificuldade de entender isso, né? Quando você aceitou Jesus, você estava aprendendo a comer a palavra de Deus. Então, é natural que você precise de alguém, talvez uma vez por semana, quinzenalmente, mas à medida que a gente vai também amadurecendo, é a hora da gente fazer o inverso, né? A gente começar a ser resposta e a gente continuar tendo essas pessoas, mas essa frequência, ela vai diminuindo também. Vai diminuir, exatamente. Porque a gente já vai entendendo o caminho que a gente vai seguir, porque a gente tem um Deus que vai falando, a gente já consegue escutar a voz de Deus. Você já se relaciona com Deus de uma maneira mais... Isso, e aí em momentos pontuais, né, a gente tem aquelas pessoas que a gente sempre tem ali para ouvir, para buscar o conselho. Exatamente. Mas é importante falar disso, só para eu concluir, porque tem muita gente que acha que tem que ter o tempo todo alguém ali debaixo do braço. A muleta, né? Aí é perigoso virar uma dependência emocional. Isso. Que até uma discípula minha esses dias perguntou, Olivia, qual que é o limite? Porque essa pessoa está muito em cima. Toda hora ela quer mandar mensagem, que qualquer coisa que ela passe, tem uma crise de ansiedade, ela quer me ligar. Qualquer momento do dia, eu falei, calma, pera, vamos conversar. Porque não é saudável, né? Então, o discipulado é isso, é levar a pessoa à fonte que é Jesus. Eu estou aqui, o conselho, a oração,
mas eu não vou conseguir parar a sua crise, eu não vou conseguir resolver seu problema. O discipulador não é psiquiatra, não é o psicólogo, cada um no seu chamado, né? Cada um no seu quadrado, cumprindo o seu chamado. Ele não vai suprir a sua ausência materna. Não vai suprir a sua ausência. Não vai suprir a sua ausência paterna, porque tem gente que quer colocar o discipulado nesses lugares, nesses buracos, né? E aí não é isso também, né? Vamos colocar um homem na nossa conversa? O pastor Douglas é quem vai fazer o contraponto de hoje. Vamos lá? Olá, Helena! Oi, meninas aí do Chá das Quatro. Parabéns pela temática. Que bênção falar sobre discipulado. Que bênção ver a mulher protagonizando o discipulado também na igreja. A mulher, na verdade, faz a diferença desde os primeiros livros da Bíblia, né? E depois que Jesus estabeleceu a igreja, mulheres foram extraordinárias no trato com o reino de Deus. A mulher, eu sempre digo que a mulher faz as coisas muito melhor que os homens, porque elas têm mais detalhes, são mais sensíveis, né? E são mais emotivas, então elas conseguem colocar sentimento naquilo que fazem na igreja e por isso toda a atmosfera fica muito melhor. Mas tem um contraponto da afetividade no discipulado pode atrapalhar, porque a mulher é mais tendenciosa às emoções e o homem é mais tendencioso à razão, o homem é mais racional. A mulher tem que vigiar muito mais que o homem em relação a esse assunto. Por quê? Porque os ensinos de Jesus afetam a razão e não as emoções. Jesus é muito racional, por isso que o culto é racional, por isso que a gente tem que dar razões da nossa fé. Então, os ensinos do Senhor na nossa vida afetam a razão e é a razão que tem que conduzir esses ensinos para a prática e não as emoções. E a mulher, ela pode sim tendenciar-se às emoções. No meu livro Discipulado às Emoções eu abordo isso, um fato observado ao longo dos anos, que as emoções atrapalham o processo de discipulado. Quer ver, por exemplo, tem um desdobramento do amor, né, do mandamento de Jesus, que é: se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Jesus está dizendo: olha, não tome tanta distância dessa pessoa, né? Fique ali para ela continuar tendo a oportunidade de ofender você. Isso aí é racional, está na razão, no campo da razão, não no campo da emoção. E aí a gente vai ver as mulheres preferindo aquela máxima: sou obrigada a perdoar, mas não sou obrigada a permanecer perto dessa pessoa, né? Isso aí, é claro que de caso a caso a gente vai avaliar, analisar, mas Jesus está dizendo: olha, não tome distância dela, né? Do seu ofensor, daquela pessoa, às vezes que é ruim estar perto dela. Então você observe que no reino de Deus a razão se sobrepõe às emoções, e não podemos permitir que as emoções se sobreponham à razão. Por isso eu trago esse contraponto nesse bate-papo sobre discipulado, sobre a jornada do discipulado na vida feminina entre as mulheres. As mulheres podem sim discipular, devem estar ajudando no discipulado, que é maravilhoso e extraordinário. Só não pode esquecer dessa sua condição, que a mulher é mais emotiva, e não pode permitir que essas emoções atrapalhem o discipulado. Deus abençoe, meninas, fiquem na paz. Amém, pastor Douglas. Muito bom aquilo que ele trouxe para a gente e joga uma outra perspectiva para a gente agora, que é a emoção, que é o que também nos empurra para nos envolvermos, nos engajarmos, queremos cuidar, né, ajudar outras pessoas, mas nós não podemos ser dominadas pelas emoções. As emoções, elas devem ocupar o seu devido lugar e não atrapalhar, porque a mulher tem essa dificuldade de fato, gente. Quando ofendem a gente, quando pisa no calo da gente, a nossa tendência natural é risque meu nome do seu caderno. A gente risca o nome da pessoa, mesmo no secreto, assim, mesmo sorrindo. Ai, meu Deus. Risca o nome. Traquinas, né? Você tá fora, né? E realmente esse é o grande desafio do cristianismo. Jesus não risca o nome de ninguém, gente. O Senhor está sempre permanecendo perto, né, para dar uma oportunidade para a pessoa. E eu posso dizer do valor que isso teve na minha vida, né? Teve um momento que eu estava sendo cuidada mais de perto, mas eu era uma ferida ambulante, né? Tudo que encostava em mim doía.
Estava tudo em carne viva, né? Então, todo conselho, toda exortação, tudo doía. Era muito difícil conviver comigo, né? E houveram aqueles que permaneceram, né? Que permaneceram, insistiram. Não, está difícil, a gente sabe que está difícil, mas você vai conseguir, você vai atravessar. Gente que orou por mim, que ficou orando, Espírito Santo, conclui aquilo que o Senhor começou, cura a Helena, entendeu? Então, eu experimentei na minha própria pele a importância de alguém não me riscar, né? Não riscar o meu nome do caderno depois das minhas ofensas, depois do meu desprezo, depois de eu estourar com a pessoa, né? Também é isso, tudo é minha culpa, tudo sou eu, né, e tal. E eu precisava de ter alguém por perto. E teve quem teve coragem de ficar, né? Não foi fácil, mas foi recompensador, né? Muitas direções, né, que o discipulador dá na hora não é fácil a gente ouvir. Eu sei que quando eu tive uma discipuladora, quando eu comecei na igreja, há 21 anos atrás, 22 anos atrás, eu lembro que eu cheguei querendo fazer tudo. Eu queria cantar, pensa. Queria cantar, queria tocar. Ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Cantar não vai dar. Cantar e tocar, não vai ter como você fazer isso. Eu falei, não, mas eu quero, porque aquele povo precisa de Jesus. Ela falou, não, eles precisam de Jesus, mas não com você cantando. Não com você cantando, nem tocando. Eu entendi, falei, não, tá. E na hora eu fiquei com raiva, falei, não, ela não tá entendendo nada, não sabe o que eu tô sentindo. Tá perseguindo o meu chamado, boca do capeta. Eu sei. Eu tô sentindo isso, que eu tenho que fazer tudo, quem que vai fazer? Não sei o que, depois eu fui ver e falei, gente do céu, ela me livrou de passar uma vergonha enorme. Porque eu ia passar uma vergonha tão grande cantando, que assim, não tem... Porque, né? Então a gente tem que entender realmente a direção, que eu tô dando um exemplo de uma coisa meio até exagerada aqui, mas que aconteceu realmente. Sim. Porque ele te instrui, né? O discipulador, ele vai te falar coisas que às vezes vão doer no momento. Sim, mas te fala a verdade. Te fala a verdade. Você tem que persistir ali, perdoar, E aí entra a palavra paciência, né? Porque ambos têm que ter paciência. O discipulador tem que ter paciência para ver os frutos, para ver essa pessoa se transformando, né? E o discipulado, aquele que está sendo discipulado, ele também tem que ter paciência com o discipulador, porque ele também é uma pessoa. Sim. Ele não vai poder te atender toda hora que você precisar, né? Ele também vai ter os momentos mais difíceis dele, os dias que talvez ele também não vai estar tão bem, os dias que talvez ele vai precisar de você. Acho que é tão importante a gente também pensar nisso, né? Eu posso estar discipulando alguém, mas em algum momento, como cristã, eu posso precisar das orações daquelas pessoas que estão caminhando comigo, eu posso precisar de afeto daquelas pessoas que estão caminhando comigo. É uma troca. O Evangelho, ele nos propõe isso, né? É isso aí. As nossas emoções, elas precisam reverberar para a glória de Deus. Então, isso é uma coisa muito de verdade para a gente tanto viver, nós como discipuladores, e também que somos discipuladas. Porque quando a gente entende que a nossa vida, o justo vai viver pela fé, as nossas emoções, elas sempre nos sabotam. Alguns momentos elas estão alinhadas, mas a maioria das vezes elas estão afloradas. Dependendo do período do mês, então, só Jesus. Então, às vezes eu pergunto, Flor, só uma barra de chocolate. Você tá no seu período de TPM? Ela, eu tô chorando à toa, não sei o que tá acontecendo. Mas aqui, você tá de TPM? Ah, verdade. Então, não é demônio, não, é hormônio. É hormônio, não é demônio, é hormônio. Mas é importante. Tipo assim, ó, tá triste, o que a palavra fala? Vai orar. Tá feliz? Se alegre. Então, assim, a gente filtrar as nossas emoções. Tem um psicólogo que fala, acho que é Jonathan, não sei de quem, Leônio. Ele fala assim, as nossas emoções, elas são um ótimo motor, mas é um péssimo condutor. Porque as minhas emoções, elas vão me direcionar a alguma coisa. Se eu tô agitada, é porque eu tenho, igual hoje, eu tinha um programa para fazer, então eu já comecei e fui me arrumar. Essa adrenalina me estimulou a chegar aqui, né? Beleza, agora quando é uma ansiedade ou algo que ultrapassa esses limites da expectativa, aí eu já preciso, não, peraí, isso aqui eu tô querendo controlar a minha vida. E eu esqueci que o Senhor é que controla tudo. Então, eu vou lançar minha ansiedade aos pés do Senhor. E aí, nós temos que ajudar nossas irmãs na fé a ir por esse caminho. Olha, as nossas emoções não podem nos governar. Teve uma mocinha que eu estava acompanhando e ela estava deixando muitas emoções. Falou assim, Flor, ok, se for uma questão de medicação, nós vamos procurar. Mas sobre esse tanto de coisa que você está pensando na sua cabeça, leva para os pés de Jesus. É o que fala Filipenses 4:6.
né? Não ande ansioso. Então, a ordem está no imperativo. Não faz isso, não é para fazer isso, né? Então, a gente tem que levar em oração súplicas e ações de graça. E aí a paz vai governar. Então, o nosso coração precisa sempre ser guardado pela paz do Senhor. Então, eu senti a emoção, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. E principalmente nós cristãos, e a gente está falando para crente, pegar essa emoção e levar para Jesus. Jesus, eu estou sentindo um negócio aqui. Uma tristeza, uma ansiedade. Será que é o Senhor me alertando de algum perigo? Eu preciso... O que eu tenho que fazer? Qual decisão que eu tenho que tomar? Então, é em Cristo que a gente consegue isso. E quando com nós como discipuladores, ter esse discernimento. Irmã, vamos pensar, por que você está sentindo isso? Está acontecendo alguma coisa? Porque, às vezes, está na hora de parar, fechar o ciclo, sair disso, mudar de ar. Então, acho que a gente precisa buscar o Senhor nesse lugar. Tipo, não deixar as emoções nos governar, mas lembrar que elas sinalizam algo. Muito bom. É isso aí, gente. A gente espera que com esse assunto a gente tenha acendido algumas luzinhas aí e que você realmente busque pessoas. Se você está começando agora a sua caminhada de fé, é muito importante que você busque essa pessoa que já caminha com Jesus há mais tempo, que você tem visto os frutos de Cristo na vida dela, para que ela te acompanhe, para que ela tire dúvidas, né? E a Isa colocou muito bem aqui, a tendência é, à medida que a gente também vai amadurecendo e vai desenvolvendo esse relacionamento com Cristo, vai conhecendo Ele pessoalmente, né? Vai discernindo a voz dele entre tantas outras vozes, e isso é através de uma busca diária, de nutrir esse relacionamento com Deus através da oração, da leitura da palavra. Você também vai se sentindo mais seguro e vai passar a ser um instrumento nas mãos de Deus para também discipular pessoas, ajudar pessoas que estão começando. Então a gente espera que o discipulado seja parte da sua vida. A manipulação nunca, né? A gente tem que resistir à tentação de tomar decisões pelas pessoas, de buscar o discipulado, de construir discípulos ao nosso modelo, né? Mas realmente gerar pessoas obedientes a Cristo. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Lívia. Obrigada. Foi ótimo ter você com a gente, viu, minha querida? Também. O Senhor te abençoe também. Maravilhosos. E a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser. Até lá.